A CIA acabou de invocar segurança nacional para não falar sobre um suposto cometa. 3I Atlas está pulsando a cada 16,16 horas como um relógio, viajando com um enxame de milhares de objetos não identificados, e telescópios espaciais revelam que 99% da luz que vemos não vem do núcleo. Agências de inteligência não tratam rochas espaciais como ameaça classificada. Agora mesmo, John Greenwald submeteu pedido formal à CIA em 12 de novembro de 2025, solicitando qualquer documento sobre 3I Atlas. A resposta oficial datada de 31 de dezembro foi clara. A agência não pode nem confirmar, nem negar a existência de registros. E não é linguagem burocrática comum. Cientistas detectaram uma periodicidade de 16,16 horas tão precisa que a variação de brilho alcança dezenas de %, algo nunca visto em cometas naturais com essa intensidade rítmica. A trajetória até Júpiter apresenta alinhamento com probabilidade de 1 em 26 mil de ocorrer por acaso. Observatórios confirmaram que o objeto mantém essa precisão orbital há meses. Telescópios revelaram que um enxame de objetos acompanhantes segue 54 mil quilômetros à frente, criando uma coma em formato de lágrima que permanece estável independente da distância solar. O telescópio espacial Hubble capturou em 21 de julho de 2025 imagens mostrando que o núcleo contribui apenas fração minúscula da luminosidade total observada. A maior parte da luz reflete do enxame circundante. Análises do Laboratório de Propulsão a Jato atribuem aceleração não gravitacional, que escala perfeitamente com o inverso do quadrado da distância heliocêntrica, comportamento que mantém o enxame em formação constante. Ainda mais perturbador, a CIA citou Ordem Executiva 13.526, exceções da Lei da CIA de 1949 e da Lei de Segurança Nacional de 1947, justificando que até reconhecer a existência de documentos revelaria fontes e métodos de inteligência classificados. 3I Atlas quebrou todas as regras que pensávamos governar objetos interestelares naturais. Aqui está o que deveria te fazer pensar. Quando uma agência de inteligência invoca proteções tipicamente reservadas para vigilância estrangeira e tecnologia avançada para responder sobre um cometa, os dados científicos anômalos ganham um contexto completamente diferente. Pense nisso. Antes de mergulharmos nas evidências do enxame coordenado, nos jatos colimados que desafiam modelos naturais e no padrão de silêncio institucional que transformou 3I Atlas no objeto interestelar mais controverso já detectado, se você quer ficar atualizado sobre o que pode ser a descoberta mais perturbadora envolvendo o visitante de outro sistema estelar, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações, porque o que estamos prestes a revelar vai questionar tudo que agências espaciais têm declarado publicamente. E deixe um comentário nos dizendo: a resposta glomar da CIA indica classificação legítima ou supressão deliberada de informação. Vamos falar sobre a resposta oficial. A formulação não pode nem confirmar nem negar, tem histórico específico. Essa linguagem, conhecida como resposta glomar, foi criada durante operações de inteligência da Guerra Fria, envolvendo recuperação de submarino soviético. Desde então, a CIA reserva esse tipo de declaração para assuntos onde até admitir interesse revelaria capacidades classificadas ou operações em andamento. A carta datada de 31 de dezembro de 2025 não disse que a CIA não possui informação sobre 3I Atlas. A carta disse que confirmar ou negar a existência de tal informação comprometeria fontes e métodos de inteligência. A distinção é crítica. Se o objeto fosse apenas rocha espacial natural, negação direta seria padrão. Em vez disso, a agência escolheu linguagem que implica que o tópico cruza limites de segurança nacional. John Greenwald, que passou décadas forçando transparência governamental através de pedidos de liberdade de informação, reconheceu imediatamente o significado. A resposta glomar para objeto astronômico não tem precedente em casos não classificados envolvendo cometas ou asteroides comuns.
Mas os mistérios não param aí. Pesquisadores monitorando 3I Atlas através do sistema Horizons do Laboratório de Propulsão, a jato, detectaram aceleração não gravitacional fraca, porém consistente. A magnitude dessa força equivale a aproximadamente 2 milionésimos da atração gravitacional solar. O comportamento é o que intriga cientistas. Conforme 3I Atlas se move pelo sistema solar, a aceleração não gravitacional escala precisamente com o inverso do quadrado da distância heliocêntrica. Isso significa que a razão entre a aceleração anômala e a força gravitacional do Sol permanece constante ao longo da órbita inteira. Modelos naturais prevêem que jatos de gelo sublimando deveriam enfraquecer com a distância solar, não manter proporção perfeita. Aqui está o problema. Aplicando a fração medida à distância atual de 3I Atlas, que em novembro de 2025 estava a aproximadamente 270 milhões de quilômetros do Sol, os cálculos revelam que objetos acompanhantes se posicionam cerca de 54 mil quilômetros mais próximos do Sol que o corpo principal. Essa separação corresponde a aproximadamente 0,7 minutos de arco de separação angular. E então, as imagens pós-periélio revelaram algo que nenhum modelo previu. Telescópios capturaram 3I Atlas com coma distintamente alongada, esticando-se em extensão delicada e estreita, apontando quase diretamente para o Sol. A estrutura em lágrima media exatamente 0,7 minutos de arco, correspondendo perfeitamente à separação calculada do enxame. Isso não deveria ser possível. Cometas naturais produzem comas aproximadamente simétricas, formadas por material evaporando uniformemente do núcleo aquecido. A geometria observada em 3I Atlas sugere que a luminosidade vem majoritariamente de nuvem de objetos refletindo luz solar, não de gelo sublimando. Os números não fazem sentido para corpo natural. Mesmo que os objetos acompanhantes coletivamente detivessem apenas fração minúscula da massa de 3I Atlas, a área de superfície combinada poderia vastamente exceder a do corpo principal. Por exemplo, 1 trilhão de peças individuais, cada extremamente pequena, geraria área reflexiva 100 vezes maior que a de 3I Atlas sozinho. Nesse cenário, 99% da luz vista na coma se originaria do enxame em vez do objeto no centro. A imagem do telescópio espacial Hubble, capturada em 21 de julho de 2025, confirmou exatamente isso. O núcleo contribuiu apenas porção minúscula do brilho total observado. Aqui está onde fica estranho: a persistência do fenômeno. Porque a aceleração não gravitacional escala da mesma maneira que o campo gravitacional solar. O enxame mantém estrutura estável ao longo da jornada inteira, seja 3I Atlas se aproximando do Sol ou agora se movendo constantemente para longe. A extensão angular da coma permanece quase inalterada. Isso significa que a forma de lágrima não é característica temporária causada por degaseificação periélica. É a assinatura intrínseca da relação entre o objeto e os companheiros misteriosos ao seu redor. Fragmentos naturais de evento de desintegração deveriam dispersar gradualmente, não manter formação coordenada através de meses de viagem interestelar. E então, há o pulso. Cientistas estudando o 3I Atlas revelaram periodicidade de 16,16 horas, um ciclo tão preciso que levantou questões imediatas. O objeto parece pulsar com variação de brilho, alcançando dezenas de %. Nenhum cometa comum deveria exibir oscilação tão dramática e rítmica. Inicialmente, pesquisadores tentaram interpretar o pulso como resultado de núcleo alongado, rotacionando. Sugeriram razão de eixo de aproximadamente 0,8, implicando o objeto levemente esticado. Mas conforme mais dados se acumulavam, ficou claro que a aparência do núcleo não poderia totalmente explicar a força das mudanças de brilho. A resposta veio de múltiplos jatos observados rompendo do visitante interestelar, às vezes vários de uma vez. A ideia emergiu de que os jatos em si estavam criando o pulso. Em cenário natural, isso ocorreria quando o bolsão de gelo em um lado do núcleo encarasse o Sol. Conforme o gelo aquecesse, liberaria explosão de gás e poeira no espaço, inflando a coma.
Quando o núcleo rotacionasse, o jato enfraqueceria, causando escurecimento. 16 horas depois, o ciclo se repetiria. Mas fica pior. Cientistas reconheceram que tais jatos pulsantes poderiam apontar em qualquer direção se o objeto fosse tecnológico em vez de natural. Sequência de imagens gravadas ao longo de vários dias revelaria se os jatos mantiveram orientação estritamente solar ou pulsaram em direções não relacionadas ao aquecimento solar. A evidência atual mostra que a periodicidade de 16,16 horas não está ligada à forma do núcleo. Está ligada aos jatos colimados, impressionantes, fluindo do objeto. Jatos tão poderosos e rítmicos que dão a 3I Atlas um batimento cardíaco próprio. Isso levanta outra questão: a trajetória até Júpiter. Análises orbitais confirmam que 3I Atlas seguirá caminho, que o levará em encontro próximo com Júpiter. A precisão do alinhamento apresenta probabilidade estatística de 1 em 26.000 de ocorrer naturalmente. Observatórios rastrearam a órbita por meses e a precisão não varia. Para colocar isso em perspectiva, a vasta maioria dos objetos interestelares detectados até agora seguem trajetórias hiperbólicas que os levam diretamente para fora do sistema solar sem interações planetárias significativas. 3I Atlas, no entanto, parece ter chegado com vetor de velocidade perfeitamente ajustado para encontro com o maior planeta do sistema solar. Os dados científicos sozinhos já seriam extraordinários, mas quando combinamos as anomalias físicas com a resposta da CIA, padrão diferente emerge. A agência não apenas declinou fornecer informação. A agência declarou que até reconhecer se possui informação comprometeria operações classificadas. A ordem executiva 13.526, citada na carta oficial, governa a informação classificada relacionada à segurança nacional. As exceções da Lei da CIA de 1949 protegem fontes e métodos de inteligência. A Lei de Segurança Nacional de 1947 estabelece autoridade para operações que protegem interesses estratégicos dos Estados Unidos. Quando a CIA invoca essas três autoridades legais simultaneamente para justificar silêncio sobre suposto cometa, a implicação é clara. O objeto está sendo tratado como assunto com dimensões de segurança nacional, não como curiosidade astronômica. Não estamos dizendo que 3I Atlas é definitivamente sonda extraterrestre ou artefato tecnológico. O consenso científico ainda busca explicações naturais para as anomalias observadas. Mas chegamos a ponto onde até cientistas conservadores estão fazendo perguntas desconfortáveis sobre por que a agência de inteligência trata o objeto com nível de sigilo reservado para vigilância estrangeira e tecnologia avançada. A resposta Glomar garantiu que o mistério perdurará. Cada nova observação adiciona mais dados, mas o silêncio institucional impede contexto completo. Telescópios continuam rastreando 3I Atlas, capturando imagens de seus jatos, medindo variações de brilho, monitorando o enxame acompanhante. Nas próximas semanas, mais análises refinarão estimativas de massa e composição. Mais dados revelarão se os jatos mantêm orientação solar ou pulsam independentemente. E, eventualmente, 3I Atlas alcançará Júpiter, completando a trajetória que apresenta precisão de 1 em 26.000. Mas, por trás de portas fechadas, agências já sabem algo que não estão compartilhando. A única pergunta é o quê? Um enxame coordenado de objetos não evaporantes. Pulso de 16,16 horas tão preciso quanto o relógio. Trajetória alinhada com probabilidade estatística impossível de ignorar. E resposta da CIA invocando classificação de segurança nacional. Cada peça individual pode ter explicação natural forçada, mas quando observamos o padrão completo, quando notamos que a agência de inteligência trata suposto cometa como assunto que revela fontes e métodos classificados, talvez seja a hora de reconhecer que o silêncio está comunicando mais que palavras. 3I Atlas continua sua jornada, pulsando, acompanhado por enxame, seguindo rumo a Júpiter, com precisão que desafia coincidência. E a maior revelação não é o que a CIA disse, é o que a agência cuidadosamente se recusou a dizer.
Se esta análise das evidências científicas, da resposta institucional e do padrão de silêncio que transforma objeto interestelar em mistério de segurança nacional mudou sua perspectiva sobre 3I Atlas, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever neste canal. Estamos rastreando cada nova observação, cada documento liberado, cada declaração oficial em tempo real. E você não vai querer perder o que acontece quando o objeto alcançar Júpiter. Deixe um comentário com sua teoria. Enxame coordenado com propósito desconhecido ou fragmentação natural extremamente improvável. E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que ainda acredita que agências de inteligência tratam cometas como burocracia de rotina. Depois disso, elas nunca mais vão pensar assim.